Olá, hoje iremos apresentar a prática 4, que é a correção de fator de potência. Minha equipe é composta pela Luísa Cavalcante Carvalho, por mim, Jairson Alan, e pelo Vitor Alexandre Oliveira de Castro. O objetivo dessa prática é a verificação em uma situação prática do conceito de fator de potência. Sabe-se que a corrente elétrica está sujeita a uma transformação em outras formas de energia. O valor dessa dissipação pode ser obtido mediante o cálculo do fator de potência, que é o responsável por indicar essa quantidade entre 0 e 100%. De posse desse valor, é possível evitar pagamentos adicionais a concessionárias, assim como liberar mais capacidade no condutor para o transporte de energia ativa. Um baixo fator de potência implica um excedente reativo, ou seja, em energia que não realiza o trabalho útil. Como podemos corrigir o fator de potência? Realizando o redimensionamento dos equipamentos, a redistribuição das cargas, realizando a vistoria e determinando a troca de equipamentos ineficientes, ou desligando os motores trabalhando em vazio. O valor mínimo determinado do fator de potência é de 0,92. Também é possível fazer essa correção por meio do uso de capacitores, utilizando bancos de capacitores que são fornecedores de energia reativa. A energia dos capacitores se opõe às reativas consumidas. Logo, temos que a definição de fator de potência é a relação entre a potência ativa consumida para determinada tensão em corrente, ou seja, a mesma potência que poderia ser obtida com as mesmas tensões e corrente. Como realizar o cálculo do fator de potência? Sabemos que a potência do sistema, potência aparente, ao quadrado é igual a potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. E podemos obter o fator de potência por meio do cosseno de φ, que equivale à potência ativa dividido pela potência aparente. Com relação aos materiais utilizados, utilizamos o software Multisim e dentro do software utilizamos para a montagem do circuito fonte, resistor, indutor, capacitor, amperímetro, voltímetro e lâmpada. Para o circuito 3.1, primeiro precisaremos de uma fonte e em seguida colocaremos o resistor e o indutor em série. Após isso, precisaremos de um voltímetro para medir a tensão e um amperímetro para medir a corrente. Depois de realizarmos esse processo, mudamos todos os valores para os pedidos na questão e os calculados e então rodamos a simulação para acharmos os resultados. Para o circuito 3.1, foi pedido que montássemos um circuito que nem na figura ao lado, em que a potência máxima do resistor fosse de 20 watts. Com base nisso, nós podemos calcular a corrente que deu 1 ampere para a potência máxima de 20 watts. Após isso, nós calculamos a reatância indutiva e a impedância equivalente com base nas equações para acharmos então a tensão nominal a ser aplicada. Assim, foi possível que montássemos o circuito ao lado, em que, após a simulação, obtivemos o valor de corrente e de tensão bem parecido com o valor nominal. Após isso, também foi pedido que calculássemos o valor da potência reativa, da potência aparente e do fator de potência, que pudemos calcular com base nas equações ao lado. Assim, foi possível obtermos os valores ao lado mostrados. Agora, para o circuito 3.2, primeiro precisaremos da fonte e em seguida colocaremos o resistor e o indutor. Em paralelo com o resistor e o indutor, colocaremos um capacitor. Após isso, colocamos o voltímetro para medir a tensão e o amperímetro para medir a corrente. Após isso, mudamos todos os valores para os pedidos na questão e os calculados e então rodamos a simulação para obtermos os resultados. No circuito 3.2 foi pedido que montássemos um circuito que nem o da figura ao lado, com a mesma tensão já calculada no item anterior. Com base nisso, calculando a reatância capacitiva e a reatância indutiva, tivemos que usar o método dos fazores para podermos calcular a corrente. Com base nos cálculos e nas simulações, concluímos que o capacitor que mais reduz a corrente é o capacitor de 30 microfarad. Então, com base nisso, mostramos aqui os resultados obtidos por meio do cálculo dos fazores para a potência ativa, a potência aparente, o fator de potência e a potência reativa. Iniciando a montagem do circuito 3.3, inicialmente é colocado uma fonte, depois é adicionado um indutor e, por último, uma lâmpada em paralelo com o indutor. Depois são realizadas as ligações e o aterramento e, por último, são feitas as especificações. A fonte tem uma tensão eficaz de 220 volts
A lâmpada tem uma potência de 484 watts e o indutor tem um L de 1.22 Henry. Após isso, é colocado o voltímetro e o amperímetro e é realizada a simulação. Bom, aqui são os resultados para o circuito 3.3. A tensão e a corrente simuladas estão dispostas na tabela do slide. A potência ativa é de 484 watts e o fator de potência foi calculado dividindo a potência ativa pela potência aparente, esta que foi calculada usando a tensão e a corrente simuladas. Nós obtivemos um fator de potência relativamente bom de 0,97. No circuito 3.4, primeiramente, nós tivemos que calcular qual capacitor era o mais indicado para diminuir a corrente encontrada no circuito 3.3 e, consequentemente, melhorar o seu fator de potência. Bom, realizamos o cálculo e foi descoberto que para um capacitor de 30 microfarad, nós obteríamos um fator de potência menor do que aquele encontrado no circuito anterior e, consequentemente, uma corrente maior. Isso significa que o capacitor seria mais do que suficiente para anular a potência reativa do indutor, e aí o sistema passaria a ter características predominantemente capacitivas. Nós não queremos isso, então nós usamos o capacitor de 5 microfarad, que pelos cálculos nominais obtivemos um fator de potência maior e uma corrente menor do que o circuito anterior. Bom, iniciando a montagem do circuito 3.4, vamos colocar uma fonte, uma lâmpada, em paralelo um indutor e um capacitor. Vamos fazer as ligações. Agora vamos às especificações. A lâmpada tem uma potência de 484 watts, o indutor tem 1.22 Henry e o capacitor é o que escolhemos anteriormente, de 5 microfarad. Vamos aterrar o sistema, colocar o voltímetro e o amperímetro. Agora vamos realizar a simulação. Aqui são os resultados obtidos no circuito 3.4. Nós podemos concluir o que foi previsto nos cálculos nominais, que o fator de potência realmente aumentou com o capacitor de 5 microfarad, ele aumentou para 0,9996 e a corrente diminuiu para 2,20 ampere. Bom, para resumir os resultados obtidos na prática, nós podemos dizer que do primeiro para o segundo circuito foi adicionado um capacitor de 30 microfarad para aumentar o fator de potência de 0,368 para 0,7. Isso significa que ele anulou parte da potência reativa do indutor, aumentando o fator de potência e diminuindo a corrente. Já do terceiro para o quarto circuito foi adicionado um capacitor de 5 microfarad, que aumentou o fator de potência que já era satisfatório, de 0,97 para um de 0,9996. A corrente também diminuiu. Ou seja, podemos concluir que a adição dos capacitores aos circuitos foi uma estratégia eficaz para aumentar os respectivos fatores de potência e que, mais uma vez, o software Multisim também se mostrou eficaz, retornando valores bem próximos aos calculados manualmente.